mal diagramados, se tem uma coisa que o brasileiro domina melhor do que ninguém é a arte da zoeira, né? Dos memes e agora de espalhar também fotos de piró em posts de gringos que ofendem o nosso país. Eu sei que quase ninguém está muito orgulhoso do Brasil nessa fase que a gente vive. Eita caralho! Olha o pau quebrando! O povo só quer viver em paz, mas tem que aguentar ainda. Neonazista, xarope da Noruega, falando mal do nosso país exige sim medidas extremas nas redes sociais. Só quem pode falar mal do Brasil é o brasileiro. Vocês deveriam saber isso. É a regra de ouro da internet. Quebrou a regra de ouro da internet, irmão? Aí vai ter que aguentar. Vai ter que aguentar. Lá nos seus posts, fotos do Vampeta, do Kid Bengala, do Diney, do grupo You Can Dance e do Roger do Ultraje a Rigor. Não, do Roger não, o pessoal não manda porque tem um motivo nobre. Seria depreciativo para a anatomia masculina do brasileiro, né? Mas tirando do Roger, foi isso mesmo que os brasileiros fizeram num post do Varg Vikernes, líder da banda Burzum, nesta semana, num famoso caso que ficou conhecido como Vampetaço. O músico, que é de extrema direita, publicou uma lista com os países que ele mais odeia no mundo. Na compilação, em primeiro lugar, aparece Israel, já que ele sempre deixou claro que é antissemita. Depois aparece os Estados Unidos, que é um país que também tem muitos judeus e hoje é relativamente miscigenado e ele também não curte. Depois aparece a Índia, por questões da religião muçulmana. E em quarto aparece o Brasil, que não consegue nem o bronze nessa disputa em glória, mas que os motivos pro Varg odiar você já deve imaginar, né? E alguns fãs do Varg ficaram tristes ao ver o Brasil citado ali. Você deve saber bem como é o tipo de gente que é fã de Varg e que costuma ficar chateado e tentar justificar esses ataques ao nosso país. É aquela galera que mora aqui, mas que importa conceitos como eugenia, pureza racial lá da Europa. Vocês devem conhecer, já devem ter conhecido gente assim aqui no Brasil, pô. É um pessoal que sempre que tá ali no fórum de internet, no seu joguinho online, conversando sobre essas questões, tenta impedir que eles também são europeus legítimos. Aí mandam aqueles papos completamente equivocados para tentar convencer e justificar esse tipo de posicionamento. Usando aquele inglês pior do que o do Eduardo Bolsonaro, eles começam a falar: Não, meu sobrenome é alemão. Mas na verdade eu tô meio bronzeado, rapaz. Você sabe, é um calor aqui no Brasil. Um calor infernal. Então, se eu morar um tempinho em Copenhague, eu juro pra você que eu sou branco. Não, minha família é toda europeia, de Capivari de Baixo, aqui em Santa Catarina. Eu não sou igual aqueles Tupini Vikings, aqueles morenazes lá de São João da Baliza, não. Eu sou diferenciado, eu como chimia no café da manhã. E aí do outro lado do computador eu imagino os caras rachando o bico e pensando: esse Latinazi pode ser importante para o nosso projeto político na América do Sul. Vamos fingindo que somos amigos dele por enquanto, depois a gente resolve. E como essa galera não tem muita autoestima, eles vão aguentando, vão tolerando todo tipo de ataque que surge da Europa pra cá. Só que em alguns momentos as coisas saem de controle, como saiu nesta semana aí, né? Mesmo com a autoestima do White Pardo sendo muito baixa, alguns ficaram um pouco doídos com as palavras do Varg. E ao ser cobrado pelo que disse, o Varg simplesmente respondeu: olha, eu não consigo pensar num motivo para não odiar o país de vocês. Por mim, isso aí seria um território quase todo despovoado. Foi então que um exército de usuários da internet aqui no Brasil inundou as redes sociais dele com fotos das jebas, dos brasileiros, principalmente dos negros, Diney, Vampeta. Ai, que delícia! O ataque foi tão massivo que o Varg precisou trancar as redes sociais para não ser mais importunado por nós, brasileiros. Olha, eu vou te dizer que eu dei risada. Eu ri sim, eu sei quanto a gente pode ser inconveniente em vários momentos da internet. É só lembrar do que aconteceu com o ator do Everybody Hate Chris, que teve que também trancar a rede, né? Porque eu sei como a gente é inconveniente, mas sei também que usar da inconveniência para encher o saco de músico norueguês que prega o fascismo, nazismo, eugenia,
é maravilhoso, né? E não dá pra desprezar ou ter qualquer análise politicamente correta com relação a isso, né? Um papo desse com extremista nunca pode passar pelo crivo da ética ou da moral. E isso não nos iguala a ele, não. É só uma prevenção para que nós não nos tornemos vítimas desse tipo de gente. Bom, eu sei que muita gente aí nem sabe a história do Varg, do Burzum, do black metal ali da Escandinávia. A gente vai tentar dar uma resumida aqui, até para não ser redundante para quem conhece muito dessa história e para também não ser chato o suficiente para quem não conhece, não tem muito interesse em saber desses homens que parecem atores dos Vikings tocando uma música que para alguns nem sentido faz, né? Mas vamos lá. O Varg é líder do Burzum, banda embrionária ali do black metal da Escandinávia, e ele ficou preso 16 anos. Por quê? Porque matou a facadas o líder da banda Mayhem, o Euronymous. Além disso, o cara tem uma lista enorme de criar grupo de extremista e tudo mais ali nos anos 90. É interessante falar que esse estilo de música que surgiu ali, talvez, com o Venom, com o disco black metal nos anos 80, que eu ouvi e tinha um pouco de medo, também criou uma estética muito, digamos que interessante. Eu já assisti shows de black metal aqui, shows muito bem feitos, muito bem ensaiados. Eu lembro de um show do Behemoth, que é a banda do Nergal, e que eu entrevistei também uma vez, que o cara contou que não, aquilo lá é tudo tranquilo. A única coisa que ele gostava mesmo é que quando essas pessoas colocavam fogo em igrejas. É difícil ser contra, dependendo da igreja, né? Mas tem vídeos, tem filmes, tem livros muito legais. Eu tenho o meu mascote aqui do black metal, que é o bode, que parece muito o meu gato Matias, maravilhoso aqui com seu olho amarelo. Tem o filme também, Lord of Chaos, do Jonas Arkelund, que conta toda essa história e que o Varg, é óbvio, meteu o pau, falou que era uma tudo mais, né? Tem esse livro aqui também, ó, do Peter Best, True Norwegian Black Metal. Control the match by keep playing the left. O black metal da Noruega, que tem imagens incríveis, imagens assim assustadoras. Tem também um documentário muito bom chamado Until the Light Take Us. E também tem aqui no documentário Metal do Sundam, tem uma parte que ele fala do black metal ali, que também é interessante. Voltando a falar do Varg, naquela época, no começo dos anos 80, ele e vários outros envolvidos no black metal criaram o Inner Circle. Não é aquela banda de reggae, não. Que era simpático sim, o Inner Circle dele é o neonazismo, que botou fogo em igrejas e criou toda uma geração simpática a papo como eugenia, como a gente já disse, antissemitismo, Europa livre de imigrantes, pureza, paganismo e apoio a pessoas da política que são uma espécie de cosplay do Adolfinho Hitler, né? O que no Brasil se materializou num representante bem parecido fisicamente com o ditador, que é mais bizarro e vocês sabem de quem eu estou falando, né? A questão é que essas ideias foram sendo espalhadas em fóruns de internet, comunidades de gamers online e, claro, no rolê dos roqueiros reaça do mundo todo. O que não é nem novo e nem chega a ser só culpa do Varg, né? Porque muita coisa ali o precedeu. Veja bem, muito antes da vara do Vampeta ser espalhada por aí pelo mundo inteiro, o rock já lidava com uma onda reacionária. E os motivos, acreditem, foram muito parecidos com o movimento que levou muito músico daqui a ficar caretão e dar uma de Roger, do traje e coisas parecidas com isso. Não, realmente não é novo. O pontapé disso é mais ou menos nos anos 80 ali. Diante da crise econômica que rolou num governo de centro-esquerda do Partido Trabalhista no Reino Unido, os membros do Partido Fascista fizeram o quê? Cooptaram jovens rebeldes, sem expectativas no futuro e inseridos em tribos urbanas para dar uma ouvidinha na palavrinha do Adolfinho. E aí o que acontece? Começa a surgir banda com temática fascista, neonazi, com letras que têm simpatia ao que aconteceu na Segunda Guerra, no eixo do mal. E em 82 aconteceu ainda algo mais bizarro, que foi o surgimento do festival Rock contra o Comunismo, conhecido pela sigla RAC,
que era uma oposição ao rock contra o racismo, organizado, claro, por movimentos de esquerda. E mais tarde esse hack cresceu e virou um movimento muito bem estruturado, com selos, fanzines, banda. Aqui no Brasil não chegamos a tanto nessa escalada fascista ou proto-fascista ou tropical fascista que temos desde 2013 e tal aqui na nossa política, né? Mas se a gente pegar os roqueiros que começaram a classificar o PT como comunista e sem querer caíram no colo do Jair Bolsonaro, aí você vai ter algumas semelhanças, né? Historicamente, essas coisas sempre acontecem de formas parecidas, mas nós não tivemos um movimento musical que degringolou para isso. Os artistas que apoiaram o Jair Bolsonaro ou que ainda apoiam, eles não têm características de extremistas em suas obras. Se a gente pegar, por exemplo, o Roger, o Lobão, o Eduardo Costa, o Fagner e lê a letra do cara, você vai falar, bom, esse cara aqui não é extremista de forma alguma, porque a música não tem nada a ver com política, inclusive. Você pega as letras do Ultraje a Rigor, a única coisa que você vai chegar à conclusão é de que quem escreveu isso aqui é meio bobo, né? já o Lobão seria encaminhado para uma terapia por motivos óbvios, o Eduardo Costa para o Alcoólicos Anônimos e o Fagner seria convidado para participar de consultas no fonoaudiólogo, já que aquele timbre dele às vezes dói no ouvido. Tenho tido muita coisa. Mas no submundo da internet, aí sim, as ideias do Burzum e de outras bandas de black metal que têm simpatia com o neonazismo, isso continua fazendo muito sucesso ali. Não faz muito tempo que um adolescente foi detido aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, vestindo uma camiseta do Burzum cheia de suásticas. Amigo, por gentileza, seu documento, por favor, que eu tô sem. O Burzuminion, como ficou conhecido, ele tomou aquela famosa canseira de delegacia depois que umas pessoas o denunciaram quando passava ali na Paulista. Chegaram na PM, ele falou, ó, o cara ele tá com a camiseta suástica. Daí o PM falou, Não, aqui é um país livre, não sei o que. os caras, mas isso aí não é permitido não, leva pra delegacia e foi, conversa vai, conversa vem, um jornalista do UOL acabou sendo empurrado, teve o celular quebrado, mas levaram o cara pra delegacia. E aí teve uma galera que tava ali também nesse caso e que reproduziu como que foi o relato da abordagem dessa pessoa lá na delegacia. Os policiais que estavam de plantão ali na delegacia pegaram o grupo, deixaram o grupo sentado e falaram assim, Ó, a gente vai dar uma olhada no que vocês estão endossando aí. Aí entraram na internet, porque eles não conheciam o Burzum, claro, leram a história do Burzum e começaram a tirar uma onda com os moleques. Falaram, os vikings aí, falando os nomes deles em voz alta e tudo nome brasileiro, né? E o delegado dando risada e tal. Chegou depois no fim ali, não deu em nada, óbvio, só falou, como a suástica está descaracterizada, não vou autuar como crime de ódio. Só vou dar uma canseira neles mesmo, ligar pra mãe e acabou. O relato é relativamente engraçado, porque sempre é engraçado ver o Santos Silva Pereira Lima bancando papel de ridículo, achando que é uma pessoa que se encaixa naquele objetivo de pureza étnica dos europeus. A real é que aqui ou na Noruega, geralmente esse tipo de gente vai sendo relevada até que começa a atuar de maneira complicada, violenta ou criminosa. A gente não pode esquecer também que quando o Anders Breivik matou 77 pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores norueguês em 2011, a maioria delas crianças, todo mundo estava ignorando que a extrema-direita agia de forma organizada mundialmente em fóruns. E Anders era o quê? Um fã do Varg, né? 10 anos depois, a gente tem um governo brasileiro que segue boa parte do manifesto que ele escreveu, inclusive, né? Segundo o texto do Anders, com 12 referências ao Brasil, o nosso país melhoraria com pureza étnica, se eliminássemos o islamismo, oferecer boa educação para toda a população. Com Weintraub realmente isso iria acontecer. Políticas conservadoras e nacionalistas e livre mercado. Liberalismo mais fascismo, você sabe que é, né? Muito bem, e que a gente está tendo no Brasil. O Brasil também aparece no trecho em que o atirador fala do uso de golpes para a tomada do poder em alguns países. Ele diz que em 1989 o Brasil se tornou uma república após um golpe de Estado. É isso mesmo?
O Breivik ainda fala que os conservadores devem tomar o poder político e militar através de uma combinação de luta armada e democracia. Os mesmo papo de quem? Da Sarah Winter, da Sarah Geromini. Ou seja, né, eles querem abalar todas as instituições e, consequentemente, a república, né? Hostilizar o exército também é um dos objetivos. Existe um filme sobre o caso na Netflix chamado Utoya 22 de julho. Mas para limpar a própria barra, o Varg disse que o Anders era maçom, que errou ao matar compatriotas e que as crianças ainda não eram marxistas e não deveriam morrer. É claro, Varg, acreditamos nisso, sim, sim. O estrago desse rolê já tá feito em nível mundial e resvala aqui. Mas quem sabe o ataque de vampetaços faça essa galera ter menos autoestima, né? A gente espera. Principalmente nas redes sociais onde eles dominam. Os fãs do K-pop sempre conseguem isso com fancams. Então por que não atacar com pirocans? É a nossa sugestão aqui. Se não aprende no diálogo, vai ter que lidar com muita brasileiro pra ficar na moral. Essa é a maneira que a esquerda tem que se comunicar a partir de agora. Academicismo, tudo bem, é legal, né? Mas a linguagem entendida mundialmente é dedo no gritaria e muita jeba na cara. Bom, se você gostou desse vídeo, chegou até aqui, gosta de música, cultura pop, gosta de comportamento e muita política também, que é o que a gente faz todos os dias, apoie a Galãs Feios! Como? Assistindo o nosso vídeo, por exemplo, no Move Show, canal do YouTube do UOL, em que falamos sobre cancelamento. Você já foi cancelado? Se não foi, vai ser. É o que a gente fala no vídeo do UOL, que você pode ver aqui o link no primeiro comentário e na descrição. Também nos apoie ali, apoia-se, seja membro, nossa conta corrente, nosso PayPal, tem todos os links no primeiro comentário a partir de R$5, meu amigo. Você pode nos ajudar, não custa nem um cafezinho, R$5, não dá pra comprar um CD do Burzum, nem nada. Você também, por favor, nos siga nas outras redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, se inscreve aqui nesse canal, ativa as notificações, comenta, dá seu like. E para todos vocês ainda que tratam o black metal com seriedade e acompanham o que esses nazistas falam, a gente só tem uma coisa para te dizer: não passarão!